Morre neste dia 7 de novembro de 2022 o ex-ator global Guilherme de Pádua, aquele que tirou a vida da jovem atriz Daniela Pérez. O que tem intrigado muita gente, uma discussão tremenda nas redes sociais, é como o pastor Marco Valadão anunciou a morte do Guilherme de Pádua, que também era pastor, né? O pastor Marcos Valadão, é o pai de do pastor André Valadão, da pastora Ana Paula Valadão, certo? Então ele anunciou, muita gente está dizendo que ele anunciou sorrindo, não parou de sorrir em nenhum momento ao anunciar a causa, como foi que ele morreu, que ele partiu para a eternidade. E é justamente sobre este assunto que eu quero falar aqui com vocês e também comentar aqui com vocês, porque as pessoas estão dizendo o que de fato aconteceu com o Guilherme, apesar do pastor dizer que foi algo natural, né? Mas muita gente diz que não, foi outra coisa que aconteceu, e é sobre essa outra coisa que aconteceu que eu quero comentar aqui com vocês. Desde já eu peço a cada um de vocês, se vocês se identificarem aqui com esse conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal TV Paraú, deixe o seu joinha, o seu comentário, tá bom? Então vamos lá, gente. O pastor Marcos Valadão, ele anunciou para todo o Brasil, né? Até então ninguém sabia o que de fato aconteceu. Eu vou colocar o vídeo ele aqui contando para vocês e logo após eu vou trazer aqui vou fazer aqui o meu comentário, tá bom? Vamos ao vídeo do pastor. E servindo ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando. A minha filha Ana Paula hoje participou do culto, cantou, ministrou e ela mesmo foi lá e hoje deu um abraço nele também. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agorinha. Pois bem, como vocês acabaram de ver aí, o pastor sorrindo do início ao fim, né, do anúncio. Eu sei que num momento como esse, muita gente ficou triste, porém outras pessoas ficaram felizes, se alegraram, como o caso do Raul Gazola, que era o esposo da Daniela Pérez. Ele não ficou muito triste não, gente, ele ficou feliz. E todos eles têm as suas razões, certo? Cada um tem a sua razão. Todos nós sabemos o que aconteceu com o Guilherme, né? Ele tirou a vida da Daniele e foi condenado a 19 anos, cumpriu um terço, ele e a esposa dele, né? Ele e a esposa dele. Depois ele se converteu, cumpriu a pena, se converteu lá na cadeia mesmo, né? E até onde nós sabemos, hoje ele era pastor, certo? Então, o pastor Marco Valadão, ele está aí sorrindo porque ele não é feliz com a situação. Muita gente diz assim, ele está feliz porque ele não era flor que se cheire, entendeu? Então ele era um mamão podre, falaram assim também. Por isso que ele está feliz, está sorrindo. Não, o pastor Marcos Valadão, ele tem essa característica. Ele fala sorrindo 24 horas, em todos os momentos. Transmitindo a notícia boa, a notícia ruim, ele sempre tem essa expressão. Ele não está rindo da situação, tá entendendo? É porque ele é assim mesmo. Vocês podem ver em outros vídeos aí do pastor Marcos Valadão que ele é essa pessoa, sabe? Em qualquer momento, em qualquer situação. Aí, vocês viram aí que foi o problema aí que ocasionou a partida do Guilherme por 53 anos, né? Que foi um infarto, certo? Só que muita gente está dizendo o seguinte, certo, foi um infarto,
Mas aí foi a justiça divina. Por quê? Porque a justiça dos homens, ela falha, falha. Ela acerta e ela falha. Tem muitos erros na justiça dos homens. Mas a de Deus não falha. Às vezes a gente não entende a princípio, às vezes a gente diz assim, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está observando essas injustiças? Só que aí, gente, aí é onde a gente tem que entender. Deus trabalha numa ótica diferente da ótica humana. Totalmente o inverso. Está entendendo? As coisas de Deus é totalmente o contrário. Deus não age precipitadamente. Deus não age na ótica do homem. Às vezes a gente acha que está demorando a justiça de Deus, mas às vezes a justiça de Deus, às vezes não, sempre a justiça de Deus vem. Às vezes vem logo, vem com um pouco dos dias, vem depois. Agora dizer que nunca vem, não. A justiça de Deus sempre vem. Só que Deus tem as suas formas de exercer a sua justiça, de fazer justiça. Com uns ele tira o fôlego da vida, acabou-se. Com outros ele permite que viva até 70, 60, 80, 90, 100 anos, 110 anos. E vai mostrando e vai fazendo justiça de uma forma que a gente não compreende, não entende. Então muita gente dizendo, aconteceu isso no coração dele, era um cara saudável, praticava exercícios físicos, se alimentava adequadamente, mas isso aí foi a mão de Deus. Bom, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe fazer justiça como ninguém, certo? Não cabe a mim eu dizer se foi, se não foi. Eu sei de uma coisa, que nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Ele tem a maneira correta de exercer justiça. E Ele é o único ser que mata sem ser preso. Ninguém vai botar um processo contra Deus, porque Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele está acima da lei, dos decretos, dos mandatários. Ele está acima da Suprema Corte. Aí as questões, será que ele foi para o céu? Que ele agora era pastor, estava na igreja, não sei o quê. Foi para o céu depois que fez um bocado de barbárie e agora ele foi para o inferno, né? Outro dia assim, ele foi para o inferno. Só uma alma cebosa foi para o inferno, Deus não quer saber desse tipo de gente. Aí a gente precisa colocar os pingos nos is e trazer aqui, eu quero trazer um entendimento de vocês aqui para a palavra de Deus. Sabe? A Bíblia diz que todo tipo de pecado Deus perdoa quando há o arrependimento, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porém, quaisquer outros, podem pensar aí. Mas o que ele fez foi, não se faz, é algo assim desumano, sim, mas Deus perdoa. Deus perdoa qualquer que seja. Não existe pecadão e pecadinho, pecado pequeno e pecado grande, não existe. Para Deus, pecado é pecado. Porém, existe as consequências de cada pecado, de cada erro, de cada quebra de decreto, existe um tipo de punição, de consequência. Por exemplo, mentir é pecado? É. Mas você só está aqui uma mentirinha aqui que não ofendeu ninguém, que diz assim, ei, fulano, caiu uma manga ali no pé, vai apanhar, sendo mentira. O cara vai lá, não tinha manga não. Aí, enganei você. A mentira que não tem tanta consequência, que é errado. Mentir em todas as ocasiões, em todos os momentos é errado. Mas não tem tanta relevância, certo? Porém, o que ele fez, tem perdão? Tem. Mas as consequências? As consequências vocês estão vendo aí. 19 anos. Foi condenado a 19 anos aqui na justiça aqui do Brasil. Se for sair fora, o negócio era outros 500. Cumpriu o terço da pena, ó, lá dentro. Fizeram um documentário contra ele agora aqui. Contra ele não, mostrando a situação, né, do que ele fez. Ele ficou perseguido agora, desde o dia que aconteceu. Os ataques da mente, assim, psicológico, todo mundo na cabeça dele assim, ó. Você foi aquele. Porque Deus perdoa, mas fica a mancha, meu amigo. Fica a consequência, fica o preço, a conta para pagar aqui na terra. Sabe?
Então o que acontece? Isso é para todo tipo de transgressão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então o que acontece? Ele está no céu, está no inferno. Aí você fez uma pergunta difícil. Você fez uma pergunta difícil, por quê? Porque a Bíblia diz que lá nós vamos ter muitas surpresas, certo? Aquele cara lá na cruz, tinha o Dimas e tinha o Gesmas. O Dimas, aquele malfeitor da cruz, ele se arrependeu, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse assim para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu apaguei todos os seus pecados porque você creu em mim. Você está acreditando em mim. Então a salvação é para quem crê e para quem abandona as práticas do pecado. Como ele creu, ele abandonou. Ele qualquer um. Se você abandonar, crer, se arrepender, você é salvo. Porém, aqui dentro do coração é uma terra que só Deus conhece. Tem muita gente que vai ter surpresa lá. Vai dizer assim, rapaz, fulano de tal veio. Eu não sabia que você vinha, não. Igual aquele homem que diz assim, após não é ele, eu não sabia que era ele, não. Entendeu? Muitos vão ter essa surpresa. E outros vão ter a seguinte surpresa. Menina, cadê fulano de tal? Pastor fulano de tal, pregador fulano de tal, o irmão fulano de tal, o missionário, a cantora fulano de tal, não veio não, não veio não. Menina, mas ela não acredita, não foi ela que me ganhou para Jesus. Eles que pregaram para mim, e por que eles não vieram? Porque os nomes deles não foram achados no livro do Cordeiro. Então a gente às vezes fica nessa teima aqui, querendo acertar uma coisa que a Bíblia não dá respaldo para a gente dizer, sabe? Salvação pertence a Deus. O que é para ele estar no céu, é para ele estar lá. Porque ele se arrependeu, confessou, pagou, enfim. A justiça quis assim, pagou. Então é para ele estar no céu. Mas se estiver no inferno, aí foi para o inferno. Se foi não tem ninguém no céu nem no inferno, entenda. Isso aqui é uma linguagem para você entender. As pessoas que morrem em Cristo estão aguardando o dia da volta de Jesus. As pessoas que morrem sem Cristo estão aguardando o dia do juízo, certo? Para ser jogadas no lago de fogo, juntamente com o diabo, com os anjos, com todos os homens que esqueceram de Deus e juntamente com o inferno. Tudo vão ser jogados dentro do lago de fogo, certo? Então a salvação pertence a Deus. Se a camarada morreu dos caminhos do Senhor, tudo direitinho a vida dele, a gente dá a entender que ele foi para o céu, foi para a presença de Deus. Porém, muita gente vai ter surpresa, né? E com relação ao Raul Gazola estar feliz assim, eu entendo essa situação, rapaz. Eu entendo, a família, ninguém quer perder ninguém, a gente fica assim revoltado. A gente tem que liberar o perdão, isso aí... Qualquer situação a gente tem que liberar o perdão, mesmo sem estar sentindo no desejo no coração, mas a gente tem que liberar o perdão em qualquer circunstância da vida. Tá bom? Então é isso, o pastor ele está sorrindo porque ele sorri mesmo, é assim o jeito dele. E se for justiça divina, eu acredito que Deus faz esse tipo de justiça sim, eu acredito. Não estou dizendo foi Deus, a mão de Deus, tudo é com permissão de Deus. Eu sei que Deus faz justiça, e só faz justiça aqui, lá, ou é céu ou é inferno. A Bíblia diz que depois da morte segue-se juízo. Então o camarada paga aqui as coisas. Eu acredito sim que tudo isso aí que aconteceu foi consequência do que ele praticou lá na sua juventude, ou melhor, lá na sua mocidade. Eu acredito que isso aí foi. A gente pode considerar sim, justiça de Deus, pode. Não estou afirmando, foi. Mas tudo leva a crer que não se molha uma folha do chão sem a permissão de Deus, sabe? Deus ele faz, Deus mata, Deus faz viver e mata também, viu? Estou passando aqui só para dizer isso aqui, mesmo com os pecados da gente sendo perdoado, nosso nome no livro da vida, mas a gente está sujeito a um bocado de coisa, sabe? E é isso aí, isso aqui é minha opinião, se foi justiça divina ou não, eu sei que ele não está mais aqui, Deus trancou a oportunidade da vida e que Deus nos cubra de misericórdia. Nos guarde, eu, você e nossas famílias, tá bom? Forte abraço no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.